Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje eu estou aqui para trazer mais uma reflexão. E a reflexão hoje vem dentro de uma pergunta: onde está Jesus? Você já parou para se perguntar onde está Jesus? E se alguém nesse exato momento te perguntasse onde está Jesus, qual seria a resposta que você daria para esta pessoa? Para ajudar a nos responder esta pergunta e para que possamos refletir sobre ela, eu quero te pedir, se possível, para que você me acompanhe nessa leitura agora. Pegue a sua Bíblia e vamos olhar lá em João, capítulo 9, do versículo 10 ao 12. João, capítulo 9, do versículo 10 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, ele respondeu. Essa passagem no capítulo 9 de João me diz muito respeito a qual será a nossa resposta, qual seria a minha resposta se me perguntasse onde está Jesus. Esse homem, ele acabou de ser curado por Jesus da sua cegueira, ele era cego de nascença. Mas existe um diferencial nas histórias, existe uma diferença nessa história em específico da cura de Jesus a um homem cego. Neste caso, este homem, ele era cego de nascença, mas não foi ele quem foi procurar Jesus e nem ele pediu a Jesus para que fosse curado. No comecinho de João, capítulo 9, se você ler, você vai ver que existe um diálogo, que Jesus está caminhando quando viu um homem que tinha o problema da cegueira. E ainda os seus discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, quem pecou? Este homem ou os seus pais, para que ele esteja cego? De quem é o pecado? Onde está o pecado? Neste homem ou nos seus pais? Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Eles fizeram essa pergunta porque em Êxodo capítulo 20, no versículo 5, Deus diz que até a nossa quarta geração poderá ser castigada por conta do nosso pecado. Mas também nos diz no próprio capítulo 20, no versículo 6, que Deus é misericordioso e que se formos temente a Ele e que se seguirmos os mandamentos que Ele nos deu, Ele também dará vitórias para as nossas gerações. Então é uma questão de ótica. Para que lado nós queremos olhar? Para o lado do pecador ou para o lado da pessoa que é temente a Deus? E por que eu quero dizer isso para vocês? Porque veja bem, se olharmos para a nossa árvore genealógica, nós vamos ver que acima de nós estão os nossos pais, acima dos nossos pais os nossos avós, acima dos nossos avós os nossos bisavós. E que eu, como filho, eu vou olhar o exemplo do meu pai. O meu pai, como filho, vai olhar o exemplo do meu avô, que vai olhar o exemplo do meu bisavô. E por isso, o reflexo do nosso do pecado dos nossos avós, dos nossos tataravós, ainda refletem em nós. A questão é a ótica que você vai olhar. E a resposta para como escapar desse castigo por conta dos pecados dos nossos antepassados está na 2 Coríntios, no capítulo 34. Leia depois, você vai gostar de saber e de entender um pouco mais. É a história de Josias. Amon, o seu pai, pecou contra Deus e foi castigado por isso. Mas Josias ia receber por herança. Por quê? Era referência, era seu pai. E se seu pai pecou, como referência, ele também poderia pecar. Mas Josias sabiamente preferiu olhar para o exemplo do seu antepassado, Davi, que foi um homem temente a Deus, que andava segundo as leis de Deus e que recebeu grandes bênçãos por isso. Então, Josias
por olhar para Davi, também foi abençoado. Então é tudo questão de ótica. Por isso, este homem cego de nascença não era cego por conta dos pecados nem dos seus pais e nem dele próprio. E ainda Jesus afirma no capítulo 9, no versículo 3, Jesus ainda afirma que ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. E aí, continuando, esse homem não procurou Jesus, mas Jesus o encontrou e o curou. E por conta disso, nós lemos lá no capítulo 9, versículo 10 ao 12, nós lemos que ele foi interrogado na sinagoga. Quem foi que te curou, meu rapaz? E ele disse, foi Jesus que me curou. E aí perguntaram para ele onde ele está. Ele não podia falar onde estava Jesus, porque ele não viu Jesus. Ele sentiu a presença de Jesus, foi curado por Jesus, mas ele não pôde ver Jesus, porque Jesus ordenou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E o que diferencia essa história das demais histórias de cegueira na Bíblia, da cura da cegueira, o que diferencia é que nas demais passagens, todos procuraram Jesus. Então, se você ler em Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52, em Lucas capítulo 18, do versículo 35 ao 43, em Mateus 20, do versículo 29 ao 34, enfim, se você olhar para essas passagens, são as pessoas com a necessidade de ver, de enxergar quem estão procurando Jesus. E para isso elas reconhecem Jesus, ficam sabendo que Jesus está ali, reconhecem Jesus de que forma? Gritando, Jesus, filho de Davi, reconhecendo que ele é o Salvador, me ajuda, pedem ajuda. Essas pessoas foram atrás de Jesus para que pudessem ser curadas. E Jesus, claro, curou essas pessoas. E essas pessoas começaram a seguir ele, seguir os seus passos, começaram a aprender com Jesus como ter uma conexão com Deus. Sim, mas este texto em específico diz que este homem que era cego de nascença não procurou Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus, o que me leva a refletir que talvez a cegueira dele, física, não incomodava tanto, mas ele teve um encontro com Jesus. E Jesus o curou para que se manifestasse nele o poder de Deus. E ele foi interrogado na sinagoga, e lá na sinagoga ele afirmou que Jesus havia o curado e que Jesus era o Messias. Ele afirmou que Jesus havia feito nele, que Jesus tinha poder, e por esse motivo ele foi expulso da sinagoga. E olha que incrível, porque ele foi justo e afirmou que Jesus havia o curado, sem temer as consequências do que aconteceria com ele, que aconteceu, foi expulso da sinagoga. Por esse motivo, porque ele foi firme, Jesus foi encontrá-lo novamente, e nós vamos ver isso em João capítulo 9, no versículo 35 ao versículo 38. Olha aí, Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga, foi procurá-lo, e quando o encontrou perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse, você já ouviu, é ele quem está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem e ajoelhou diante dele. Que lindo. Este homem reconhecia apenas a voz de Jesus, não conhecia Jesus pessoalmente. Ele percebeu que Jesus estava ali diante dele novamente, mas perguntou a Jesus, quem é esse homem? Então Jesus disse, olha, você já o viu. É ele que está falando com você. Ou seja, você está me vendo aqui.
E é Ele quem está falando com você, para que você reconheça a minha voz, meu filho. Então esse homem se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo Jesus. Então veja, talvez muitos de nós procuramos por várias vezes por Jesus, e Ele nos dá vitória, e Ele nos dá a recompensa quando pedimos. Mas veja que às vezes Jesus se apresenta diante de você sem que você peça. Talvez por uma dificuldade, por uma necessidade que você está passando, que talvez você nem mereça. Mas Jesus se apresenta diante de você. Basta nós estarmos com os nossos olhos, os olhos da alma abertos para reconhecer Jesus. Para entender que é Ele quem está diante de nós. E quando reconhecemos Jesus, nós testemunharemos ao seu favor. E poderemos ver a glória de Deus, o poder de Deus se realizando em nós. Então, quando te perguntarem onde está Jesus, talvez você possa responder: Jesus está aqui, Jesus está presente em mim, nas minhas vitórias, nas minhas conquistas, nas minhas superações. Talvez você possa dizer: Jesus está na minha família, está no meu marido, está na minha esposa, Jesus está presente nos meus filhos, Jesus está presente nas pessoas que estão ao meu redor. Mas o mais importante de tudo é que você esteja aberto a enxergar Jesus. Porque quando você enxerga Jesus, quando te perguntarem onde está Jesus, você vai poder apresentar Jesus para as outras pessoas. Apresentar na forma do poder manifestado de Deus em você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.